as pessoas colocaram algumas perguntas, que é muito pertinente. Eu também separei algumas perguntas que é relevante e que trouxe, né, para eu poder falar. Depois eu vou entrar também em algumas perguntas que tá anotado também lá no grupo, as pessoas que estão aguardando a resposta, que a gente vai falar agora. Primeira coisa, o que é Ifá? O que é o Ifá? Né? Ifá é uma divinação, uma filosofia de vida da tradição iorubá, que é reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Ele permite a comunicação com a divindade Orumilá, com os orixás e a sabedoria que Orumilá traz através do destino, a solução e os problemas. Tudo isso tem como foco a espiritualidade em cima, né, da vida do cotidiano das pessoas. Então, Ifá tem essa função. Ele tem o orixá, que é o Orúmila, que é o Deus da sabedoria, junto com os orixás, ele vai te ajudando na sua vida, te ajudando na sua espiritualidade e trazendo solução dos seus problemas. Lembrando que a Unesco, né, ele apoia o Ifá como patrimônio mundial da humanidade. Então, é um patrimônio, né, uma herança minha, sua, dos seus filhos e de todos. Tem um Odu chamado Sakuleá, que o Lodumare diz que todos temos o direito de saber o nosso destino. Então, se você ainda não sabe, procura um sacerdote de Ifá e se inicia em Ifá, para que você possa ter o seu Odu ali revelado e o Babalaô poder te dar toda a orientação necessária para a sua vida. Então, isso é o Ifá. Ele caminha junto com os orixás, responsável é o Orúmila, e Orumilá é o Deus da sabedoria. Lembrando que a Unesco apoia também o Ifá. Então, isso traz uma chancela, né? Traz e valoriza a espiritualidade de Ifá para todos. A outra pergunta que eu separei foi: Ifá é uma religião monoteísta ou politeísta? Ele é monoteísta, porque ele acredita que só temos um Deus, que é chamado de Olodumare, e tudo foi criado por ele. Então, por isso ele é monoteísta. Tá ok? Para quem achar que Ifá é politeísta, não é, ele é monoteísta. Fala que é considerado monoteísta por reconhecer o Olodumare como Criador supremo e único. Os orixás emissores manifestam-se na força divina, não deuses impotentes. Muito boa a colocação, né? Qual é a filosofia de Ifá e a verdadeira filosofia? Como ele manifesta, né? É uma pergunta que muitas das vezes as pessoas elas ficam na dúvida, né? Essa manifestação, essa filosofia é feita como? Ela gira em torno da busca do equilíbrio na harmonia da vida, a preservação e a prática do Iapelê. Para quem não sabe, Iapelê, né? Isso aí é um tema muito bom, que é representado, né, o Orixá Exu, que fala que Iapelê, né, esse aqui é o Opelê, não o Iapelê. Iapelê é onde fala do bom caráter, aonde o Opelê, cada um desses representa sabedoria, bom senso, equilíbrio, paciência. Cada ponto desse aqui, cada coco traz aí para a pessoa. E o mais importante, que Exu, ele é responsável pela vida e o direcionamento de cada um. E aí ele busca que cada um tenha maior controle dentro dessa questão, dentro da questão do seu caráter. Como nós estamos, né, dentro de uma encarnação em evolução, então, e apelê, é importante que todos saibam e pratiquem, né? Então, o Ifá, ele vem com essa filosofia. Ela é uma filosofia central, baseada no caráter da pessoa. Tito, Uruboia Buxixê, seja bem-vindo aí.
Embaixo do vídeo de vocês, tem uma interrogaçãozinha. Aí vocês podem colocar perguntas ali que eu respondo ao vivo. E quem quiser também entrar ao vivo comigo, é só dar um ok e depois eu faço o convite para poder complementar alguma coisa, enriquecer também a live. A live fica mais prática, né? Eu estava falando, Vitor, você está chegando agora, que depois da live, eu vou fazer uma outra, para não mudar o tema, e trazer para as pessoas um conceito de magia, voltado para o bem, claro, para que as pessoas possam aplicar na vida delas, aplicar na vida da família, na, na, no trabalho, e que possa fluir melhor, que nós temos esse tema, né, que nos ajuda muito, e vai ser muito legal. É como um bônus que eu estou colocando aí para o pessoal que já está no segundo dia, me acompanhando, assistindo essa live, e eu acho mais que justo. E também, relembrando que a live vai ficar no nosso canal, não vai ficar gravada no Instagram. Valorizando o tempo das pessoas que estão assistindo, isso é muito importante, ok? Então, dando continuidade nas perguntas, que é o tema da live, perguntas que as pessoas muitas das vezes não têm a oportunidade de perguntar, e aí estamos abertos para isso. E também tem um grupo do WhatsApp que você pode colocar a sua pergunta e a gente vai respondendo e orientando da melhor maneira. A outra pergunta que eu separei foi: como funciona a prática de Ifá? Como funciona? Como eu posso praticar? De que forma eu posso praticar? Aí vem dizendo que é um processo que envolve um sacerdote, um babalaô. Então, se você tem um babalaô para poder te ajudar nesse processo, e ele usa ferramentas sagradas como pelês e quins para revelar um dos 256 odus que traz para que a pessoa entenda a história e as orientações específicas do consulente. Ou seja, o odu que vai ser manipulado ali através do quino ou do pelê, ele tem histórias, ele tem pataquins, ele tem refrãos, tudo que ajuda o sacerdote a trazer clareza para a pessoa, ajuda o sacerdote a orientar da melhor forma. Então, temos, então, essa ferramenta que é usada, né, para a prática de Ifá. Então, para quem não entende, a prática de Ifá tem esse recurso, que são 256 odus, e ali está contido, né, nos corpos de operário, histórias e pataquins que vai trazer na vida da pessoa. Também temos, dentro do funcionamento, os ireis e os ossobos, que também é importante a pessoa estar atenta, que é através dos ireis e dos ossobos que o sacerdote vai ajudar a pessoa. Quando é visto os odus, os ireis, os ossobos, e também é visto, junto com isso, o orixá que está de forma circunstancial, esse orixá também faz um papel muito importante dentro desse contexto. Na palestra passada, de ontem, né, eu expliquei a função de cada orixá. E depois também deixei claro que depois nós vamos falar os arquétipos, né, de cada um na vida das pessoas. Tá? Ana Costa, seja bem-vinda. Ana, seja bem-vinda. Bem-vinda. Renata, boa noite. Eu estou vendo aqui dentro das perguntas que o Tiago botou: Iburu, Ifá e Candomblé tem diferença? Tiago, eu deixei também essa pergunta que eu achei muito pertinente aqui na sequência de perguntas. Então, daqui a alguns minutos eu vou entrar com essa pergunta e tenho certeza que você vai entender bem, tá bom? Mas a pergunta foi muito boa. Como eu já falei, tem um botão embaixo de interrogação. Quem quiser entrar com uma pergunta, eu vou responder ao vivo aqui na nossa imersão, tá? Boa noite, Uruboia, Jeane,
Sejam todos bem-vindos, ok? Então, voltando aqui a falar sobre a pergunta de como funciona, né? Como funciona Ifá, como funciona a divinação de Ifá. Então, através do sacerdote, Popelê, Ziquines, então isso é importante. E ele tem acesso aos Odus, tem acesso ao Irei Osobo e ao Orixá pertinente, que vai ajudar a pessoa nesse processo. A partir daí, cada Odu tem suas histórias, suas orientações específicas, para que a situação do consulente possa ser resolvida. Um jogo, uma manipulação, ela vem de forma circunstancial. Normalmente, quem faz uma consulta e vê que é tão profundo que quer saber mais ainda. Para saber mais ainda, uma iniciação que leva 3 dias, ela traz para você uma profundidade sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu destino. Isso não parece, mas pesa muito no processo de vida. Muitas das vezes você está trazendo ali repetições de família, está trazendo repetições de doença, está trazendo repetições financeiras, coisas que você poderia, dentro de uma iniciação, ter os ebós específicos para que você possa fechar ciclos, para abrir novos ciclos ali, que uma iniciação também mostra as dores, os traumas, que de certa forma vem do seu dia a dia, da sua infância e também vem dos seus ancestrais. O Ifá, ele faz toda essa ferramenta que ajuda as pessoas, tá bom? E o ebó é importante? Foi uma outra pergunta que eu separei, que as pessoas às vezes ficam na dúvida, né? Se o ebó de Ifá é melhor que outro ebó, se não faz ebó. O ebó, assim como as oferendas e sacrifícios rituais, durante a adivinhação, é para promover bloqueios e alinhar pessoas com as suas bênçãos e cumprir a sua obrigação espiritual. E o aspecto crucial da prática para ativar o destino e restaurar o seu equilíbrio. Então, o ebó tem essa peculiaridade, né? Então, é necessário estar fazendo ebó mediante a um jogo, sim, e mediante a sua iniciação, você vai saber em que período, em quanto tempo você pode estar fazendo para se manter irê. Lembra que eu falei que existe o irê e o osobo? Quem está chegando agora, depois assiste de novo, que o irê e o osobo é o momento que a pessoa está vivendo. Então, sempre vamos estar positivo e sempre vamos estar negativo. Isso vai misturando através dos nossos dias, através das nossas escolhas, através da nossa evolução. E na consulta ou numa iniciação, ali é bem definido isso, e você vai aprendendo, e você vai alinhando, e o sacerdote vai passando para você toda a orientação pertinente a isso. Então, nós temos isso através do ebó. Então, é importante essa questão e a pessoa saber, né? Tudo que o Ifá pode trazer na vida. Uma outra pergunta que eu separei, que eu achei também muito interessante, Ifá e outras tradições. Qual é a diferença entre Ifá e o jogo de búzio? Uma boa pergunta, né? Quem concorda aí? Ela tem as suas diferenças. Aí a resposta é assim: embora ambas sejam de sistema divinatório, não adivinha, é divino. Ifá e o jogo de búzio não adivinha nada. Temos ali uma influência espiritual, mas eles são divinatórios. E também de tradição iorubá. A prática de Ifá é um sistema completo com 256 odus. É bem profundo, sendo a base filosófica que influenciou muitas outras religiões. Inclusive, o jogo de búzio nasceu dentro do Ifá. Entendeu? Então, quando fala que a diferença de um e de outro, é que ambos são divinatórios e Ifá ele tem mais profundidade. Ok? A outra pergunta. Lembrando, quem quiser fazer pergunta, pode fazer aí, tá? Seria interessante falar o que está querendo perguntar, né? Para que a gente possa também ajudar vocês nesse processo.
Então, a outra pergunta é: Ifá tem ligação com o candomblé, ou a Umbanda, ou outras religiões? Acho que essa pergunta foi a do Tiago agora, né? Então, o Ifá, ele tem uma questão muito profunda nessa pergunta. Diz assim: com base nas religiões iorubá tradicional, que influenciou profundamente as religiões afrodescendentes e caribenhas e afro-brasileiras, como candomblé, santeria e outras religiões. No entanto, existem diferenças sim na prática. E a estrutura sacerdotal entre os cultos tradicionais de Ifá e as casas de matriz africana e a Umbanda. Então, a diferença no culto, a diferença é como a pessoa lidar com essa relação. Então, há uma ligação, sim. Tudo nasceu do Ifá, né? Que é uma coisa que eu vou também explicar para as pessoas, principalmente quando eu for explicar sobre magia, que vai ser um bônus que eu vou dar depois da live, que é essa que nós estamos fazendo. Para não mudar o tema, então eu vou fazer uma livezinha para beneficiar as pessoas que estão assistindo, poder trazer para a vida de vocês. Que vai ser muito boa, muito interessante. Tá ok? Mais uma pergunta que eu separei aqui foi se só um complemento, né, da resposta de ontem. Para cuidar de Aleguá, Osso e Orúmila e Oxóssi, tem que ter 3 baforadas de cachaça para abrir a comunicação? É quando você faz qualquer cerimônia, seja com algum Oxóssi, seja com Exu, com Gira, né? Você tem que abrir o portal. E o portal, ele é aberto com otim. Pode ser cachaça, pode ser gin. 3 vezes? Sim. Você bota na boca, enche e assopra. Assoprou, o portal ficou aberto. Aí sim, você pode dar continuidade à sua cerimônia, seja ela semanal, seja ela diária, entendeu? Então, essa pergunta é importante e fica aí a resposta. Sempre assopra otim para poder despertar, para abrir o portal de qualquer orixá ou divindade. A outra pergunta, que eu achei também muito boa, é: para cuidar do ori, o que agradar, o que oferecer? Ori, na verdade, é uma divindade. Para isso, nós devemos ter a seguinte compreensão: tudo que é divino não incorpora. Então, nós temos a divindade e as deidades. Então, a pessoa incorpora com Oxum, então é uma deidade. A pessoa incorpora com Ogum, é uma deidade. A pessoa incorpora com Orúmila, não. Então é uma divindade. A pessoa incorpora com Ori, não. Então Ori é uma divindade. Como qualquer divindade, tem um poder absurdo espiritual. O problema é que as pessoas não sabem alinhar, as pessoas não sabem cuidar. Numa iniciação de Fá, vem toda ali uma prerrogativa completa de como você lidar com a sua cabeça. Tanto que o primeiro Odu fala assim, está em Baba Yoga: a sua cabeça te salva, a sua cabeça te mata. Então veja bem, né? Então você pode se transformar num rei ou você pode se transformar num fracassado. Depende de quem? De você. Tá, padrinho, mas como que eu faço? Como é que eu cuido? Primeira coisa, consultar Ifá. Segunda coisa, ter o seu Udu de Ifá, porque ali nós vamos identificar quais são as suas traumatizações, qual é o orixá regente, qual é o seu santo, e através dessas informações nós vamos te mostrar quais são as suas debilidades, as suas fraquezas, quais são as suas habilidades. Aí você pode ter um alinhamento mais completo. Existe também uma interferência espiritual ancestral através de Egum, e também é importante alinhar.
Então, tendo toda essa informação, vai ser trago para a pessoa o que ela tem de trauma na infância e o que está manifestando no seu corpo. Pode ser o estômago, pode ser a coluna, pode ser a cabeça, a garganta, pode ser a parte genital, pode ser as pernas, os dentes, o canatural fala dos dentes. E tudo isso você vai ter uma raiz. Então, o IFA ele traz essa raiz dentro desse contexto e aí você tem a cura. Normalmente, a pessoa leva um tempo para entender isso, mas tem a informação ali dentro do Odu. E como eu faço? Uma iniciação ela vai te trazer muita clareza. E também o seu padrinho ele vai, de certa forma, te orientar, aplicando, né, a, a orientação correta e também o bori correto que vai alinhar o seu ori. Nós temos no Odu chamado Irosomeji a manifestação de Exu Nipaku, que é uma divindade que é a divindade do infortúnio e dos obstáculos. Para vocês terem uma ideia, ela foi criada de certa forma para que as pessoas não vejam lá no final da vida, ou também no meio dela, que tudo foi muito fácil. Então, esse Nipaku é para ajudar as coisas ficarem mais difíceis. Só que, num outro chamado Ikakana, fala que o homem é lobo do outro homem, né? Então, nós sofremos influência. Não tem como evitar isso. Essa influência inflama teu corpo, essa influência mexe com a sua emoção, mexe com as suas feridas, e a gente recebe de forma visual, auditiva e oral, quando a gente também se alimenta de certas coisas que nos inflama e nos adoece. E aí, já o Exunipapo, que tem essa função, e aí fica muito difícil, mas não era para ser assim. Quem tem um ori alinhado, quem é iniciado, você pode ver aí ó, no chat. Vamos fazer uma pergunta, você vai ver aí que temos várias pessoas assistindo essa live. Está dando um total de 35 pessoas. Se todo mundo que está assistindo foi iniciado em Fá, com certeza vai responder que sim. Depois de uma iniciação, as pessoas, a vida não fica mais leve? Responde aí, para você que não está entendendo ou que vai ver que o IFA ele tem uma mudança nisso tudo na vida. Aí, quando você se inicia, você apazigua esse chu, você alinha suas feridas, você entende quem te faz mal. Valeu, Dudinha. Valeu, Jean. Aí você tem toda essa informação que te traz o quê? Um equilíbrio. Então, aqueles monstros, né? Aqueles abusos na infância, né? Tudo que te deixou com trauma dentro de uma iniciação e também de uma consulta é esclarecido. E aí você sai daquele processo infantil de vítima, né? Aí ele também pode dizer que FAI é um processo de adultização, né? Porque ele alinha o corpo, ele alinha a mente e alinha a espiritualidade. Então, o Ori, nesse contexto, ele precisa ser bem entendido, que é importante demais. O IFA, a iniciação, ele te dá toda a informação necessária para isso. Aí, quando você muda, o seu mundo muda, né? Quando você entende que ninguém tem culpa, seu pai não tem culpa, sua mãe não tem culpa, e que você veio para experienciar uma vida maravilhosa de crescimento, de evolução e de alinhamento. Mas para isso, tem um tempo, né? E o IFA, ele foi criado para que todos possam ter essa informação. Aí depois que você entende qual é o seu orixá, depois que você entende quais são as questões que você não sabe lidar, quem são as situações que você não tem
controle. E uma coisa que a gente, na verdade, a gente só descobre quando se inicia. Essa é a grande verdade. Mas por isso que eu estou aqui para ajudar vocês, para que vocês possam ter essa grande oportunidade, né? A iniciação, ela alinha muito a nossa cabeça. Muito, muito. A gente passa a se amar mais. A gente passa a entender que o pai da gente e a mãe da gente só foram nossos genitores, só nos fizeram. A gente olha para frente e vamos experienciar tudo de bom que a vida tem, que ela possa nos dar, nos tornando, cada dia que passa, mais belo. Concorda comigo? Porque tudo que foi do passado não dói mais, e aí a gente entra no flow, né? Entra no fluxo da vida. Mas para isso, precisa da iniciação. Você não tem como fugir, mas com certeza as pessoas que são de Fá vão ser inspiração para os outros, para os familiares, para os amigos, assim como eu sou, assim como vocês são também, tá bom? Então tá aí a resposta do Ori, que é importante, né? Ela tem uma importância muito grande. Eu até falo que existe 3 contextos dentro de Fá. Você tem o seu destino, você tem a sua ancestralidade e no meio você tem o seu Ori, que ele está ligado à sua vida e ligado aos seus ancestrais do seu passado. Aí você traz ali toda a informação necessária para ter uma vida melhor. A outra pergunta que eu recebi lá no grupo é: Iburu, meu padrinho, Ossé semanal aos guerreiros, limpeza, né? Podemos fazer quando? E quando oferecer, o que oferecer para Eleguá, tem que oferecer para os guerreiros? Essa pergunta foi respondida ontem, mas vamos lá, vamos falar de novo. Ossé, a limpeza, é sempre com cachaça ou gin. Os orixás, eles gostam de frutas, eles gostam de flores, eles gostam de doce. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui, para que vocês possam ter noção. Os orixás, eles não precisam de nada. Eles estão ali para nos ajudar. Então, é importante você ter uma consulta, uma orientação, e em cima dessa orientação, o jogo vai direcionar o orixá que vai corresponder à sua necessidade. Aí sim, nós vamos ver o que eles querem, se é fruta, se é doce, se é flores, se é sangue, mas aleatoriamente não precisa, só para uma manutenção de cachaça, o gin, e também a orúmila, que é todo domingo. Mas você colocar flores, doces, frutas, seja o que for, até sangue, mediante uma consulta, que eles estão ali disponíveis para te ajudar, tá bom? Então não coloque de forma aleatória. De forma aleatória você acende vela só para cachaça, somente isso. Lembrando, para não deixar que acidentes domésticos aconteçam, tá bom? Eu mesmo, particularmente, eu não indico ninguém acender vela, porque pode ter um acidente e a gente passar por uma questão chata, né? Todo mês nós temos aqui cerimônia mensal com todos os nossos afiliados e a gente faz uma cerimônia coletiva ali, trazendo todo o amparo espiritual, ebó. Então, nós já temos isso dentro da nossa família e que já vai suprir a necessidade da pessoa. Vou aproveitar também essa live para dizer que nós temos a nossa letra do ano, nossa 3ª edição, que está maravilhosa. Eu quero parabenizar as APTBs e os babalaús que estão fazendo a divulgação na rede social. Eu me sinto muito orgulhoso. Não tenho como dizer o nome de todos, né? Senão vou esquecer de alguns. Mas é muito gratificante ver todo mundo trabalhando num bem comum, né? No crescimento coletivo. Tá bom? Gratidão. E a nossa letra do ano, esse ano vai ser a nossa 3ª edição, 2026. A outra pergunta que eu separei é: padrinho, uma pergunta, mas não sei me expressar direito. Mas foi bom que o senhor entendeu também, foi dúvida para mim. O que eu queria saber é como fazer a limpeza dos ibás na louça
com água ou com alguma outra erva. Bom, é sempre com cachaça, que eu já falei. E se precisar lavar com água ou com erva, só se estiver nascendo ou estiver se tomando uma obrigação. Tá bom? Gostaria de saber também se Fá cultua Onilé, Iamim e Eber. Eita, esse tema é polêmico, né? Onilé é terra. Cultuamos através da cerimônia com Orixaoco, a cerimônia da comida terra. Onilé também ali responde Inheguê, Pecueri, Orixaoco, Obaluaê, Euá, Iamim. Então, a terra representa vários orixás. Então, ali você já mata essa sua pergunta. E o Ebé. O que é cultuar um Ebé? Nós temos, dentro da nossa cultura afro-cubana, a telha, que é o barro, né? É uma diáspora. Então, todo mundo tem como cultuar o seu Ebé, que é a sua família espiritual, através da Tena Egum, que é uma cazuela de Egum. Lembrando que Egum, a palavra Egum, é o nosso pai. Então, nosso pai que nos criou, ou nosso pai que nos concedeu a vida, ele tem esse papel fundamental dentro da espiritualidade. E em Odu chamado Turanico, acho que já falei isso centenas de vezes, o Lodumare fala que o nosso pai, ele é maior que nosso Deus. Então, tudo aquilo que diz o seu pai, se ele estiver no mundo da espiritualidade, chega muito mais rápido do que você imagina. E às vezes a gente fica buscando outros recursos, outras coisas. Uma pessoa que me conhece, que sabe que eu tenho esse conhecimento, eu preciso resolver uma coisa muito rápido. Então, é uma carta na manga do Babalaô, dá um abo, dá um carneiro ao pai da pessoa, que é o Egum da pessoa. Então, o Egum, ele tem uma força. Quem também sabe que o Egum, o Ebé, ele tem ali outros significados, né? Que seus egos Axebó, que é seu Exu, sua Pombagira. Eu mesmo tenho paixão pelas Maria, né? Maria Padilha, Maria Mulambo, Dona Cabaré, Dona Sete. Até porque o meu próprio Odu fala que nasce a festa deles. Então, obrigado, né? Que faz parte da minha ancestralidade. Eu jamais vou recusar ou dar resposta para essas senhoras que faz parte da nossa vida, né? Tenho certeza que de vocês também. Quem não teve uma cigana, uma Padilha, uma Mulambo, que já fez milagre na vida, né? Nós temos também o conceito de Ebé, Ebé Orum e Orum, que está dentro do culto Iorubá, para que você possa ver dentro da sua iniciação a melhor forma. Mas, pessoa que não tem essa informação, procure seu padrinho de Fá e assente o seu pai. Se o seu pai for vivo, você vai assentar o seu avô, que é a parte masculina da sua ancestralidade, e também junto ali a parte feminina. Tá? Vocês vão ver como a vida de vocês vão mudar. Sabe por quê? Vou explicar. Vou dar um exemplo aqui bem, bem profundo. Nós somos uma versão dos nossos ancestrais. Essa versão, se você for levar no conceito, vamos lá, nós temos a versão 2026. Ela não deixa de ser a 2020, a 2021, a 2022, ela só é uma versão 2026. Então ela carrega tudo daqueles outros ancestrais, mas o 2026 tem um farol diferente, tem um volante diferente, assim somos nós. Então, na verdade, tudo que tu pensa, que tu age, que tu gosta, a sua profissão, os seus gostos, não é seu. Não é seu, tá? E aí, o que a gente vai fazer com isso? Será que algumas coisas que você pratica, que você faz, você gosta, mas é mais forte que você? Então, o que é você, o que não é você? Então, essa parte de ancestralidade, ela tem uma importância mais do que vocês imaginam. Inclusive, ela traz heranças. Tá rindo, Gena? Mas é verdade, minha filhada.
Mas a gente pode mudar isso, tá? Trazendo consciência, cultuando nossos ancestrais. Por quê? Porque nós temos um pacto. E os nossos ancestrais, muitas das vezes, não foram bem-sucedidos. Então, fatalmente, a gente pode passar pela mesma coisa. Nossos ancestrais tiveram problemas de saúde. E também pode chegar até nós, como Alzheimer, câncer, diabetes. Fora também os outros padrões que a gente carrega deles. Então, cultuar a ancestralidade é virar para eles e falar assim: eu honro vocês, mas eu vou olhar daqui para frente. Porque muita coisa pode fechar em mim, pode terminar em mim, não ir para os outros ancestrais, outros descendentes meus. Para vocês que têm filhos e netos, se vocês mudarem isso, mesmo que o filho de vocês seja vivo, vai mudar também. Porque tem uma coisa dentro da física quântica que é subjetividade, não, que é ressonância. Lembrei. Então, tudo que acontece na sua vida, nos seus pensamentos, também acontece nos filhos de vocês. Tem uma coisa chamada também epigenética e genoma. O genoma está ali. Vamos lá, eu tive um ancestral que fumava maconha. Tataravô. E hoje eu experimento a maconha. Então eu vou abrir um genoma, conectar algo que já está na minha genética, mas eu não deixei aquilo chegar até mim. Mas por curiosidade, eu posso virar uma pessoa que vou praticar aquilo, porque já estava dentro de mim ali adormecido. Então tudo isso dentro da ancestralidade, dentro do Edé, dentro de uma consagração, vai trazer para você um alinhamento e como resolver isso. Primeiro dizendo que algumas coisas já estão dentro do seu caminho e você pode evitar, tá bom? Então, essa pergunta sobre o culto a Edé, culto ancestral, desculpa, foi muito boa. E às vezes a pessoa nem sabe disso, né? Tá vendo aí? Como essa imersão trouxe bastante e traz bastante sentido para vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está gostando da nossa imersão aí, dá um ok, né? Parabeniza aí nossa iniciativa para que as outras pessoas possam depois ver compartilhado o que estão perdendo. O meu afilhado, Paulo, botou assim: Axé Buru, como fica a alma do Egum familiar? Existe esse cuidado com eles no astral para a sua própria evolução? Então, Paulo, foi tudo que eu expliquei. Você, na verdade, é uma versão deles, uma versão melhorada, claro. Então você precisa buscar dentro do Ifá uma consagração com o ancestral, que a gente chama de Atenaego, né? E também chamamos de Ebelrum. Isso aí, quase todos os meus afiliados já têm essa informação bem esclarecida na vida espiritual deles. Tem uma outra pergunta aqui, que eu também achei interessante, que está assim: na cerimônia de Eleguá, fomos orientados a esfriar a porta. Quando estamos saindo de casa, colocar água na rua e depois. Essa cultura, obrigado aí, Kelly, Laurinha, pelo feedback. Nós temos já essa questão da água na rua, né? Jogar água na calçada ao sair, ao entrar, já é uma prática bem antiga. Vamos orientar esse mês, dentro da nossa reunião mensal, mas isso é normal. Por quê? Porque você esfria seu caminho e quando você chega, tudo que vem junto com você também é bloqueado. A água ela tem esse poder espiritual, entendeu? Então é importante que a resposta não fique no vácuo e as pessoas possam ter esse feedback nosso. A outra pergunta é assim: o que acontece com o Ori, uma pessoa iniciada, que não segue as orientações do Udu para ser uma pessoa melhor? Bom, o que acontece é que a pessoa, muitas das vezes, ela não conseguiu ainda e ela precisa de um tempo. Porque o Ifá, ele traz toda a informação necessária ali para ela. E às vezes ela tem uma ferida, um trauma tão forte, tão profundo, que leva um tempo.
Então não é culpa totalmente dela. É culpa da ancestralidade que ela carrega, é culpa dos traumas que ela carrega. Então, cabe ao padrinho reconhecer isso, acolher ela e mostrar para ela, né, o processo. Porque o processo, muitas das vezes, é difícil, mas de fato dá ferramenta e condições para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Um ori alinhado, nada mais atrapalha ele. Já viu aquele ditado que fala, tô rindo até de topada? É assim quando a gente está alinhado, porque a gente sabe que o universo sempre vai conspirar ao nosso favor, e tudo é para o nosso bem. É interessante, né? Mas até a pessoa entender isso, uma iniciação, os conselhos, faz a pessoa ter essa clareza. E às vezes a pessoa não tem clareza suficiente, e aí passa um tempo, né? E alguns odus de Fá, como Yori Bossá, né, minha filhada está assistindo aí, e outros, tem um certo desafio maior que os outros. Mas não quer dizer que seja ruim. Quer dizer que a pessoa, para crescer, ela precisa passar realmente pela sombra. Entendeu? Quanto maior a sombra, maior é a luz. E serve para todos que estão ouvindo isso. Para não se sentir vítima do passado. E entender que o passado faz ser quem você é hoje. Entendeu? E às vezes, quando a gente quer ser alguém, que a gente olha assim, a gente não sabe o que aquela pessoa passou para ser o que é, ou tá onde está, né? A gente pode olhar para as pessoas como inspiração. Ah, Ciclano me inspira. Oi, Thaís Salles, Buruboia. As pessoas me inspiram. Ciclano me inspira. Vocês são minha inspiração. Todas de vocês, a história de vocês, as vidas que vocês têm, que escolhem, né? Então, isso é importante, a gente ter essa clareza de que é necessário compreender as orientações de fato. Mas eu tenho certeza que a pessoa que está perguntando isso não é do Ifalman. Tenho certeza disso, porque aqui só tem babalaô foda. E só babalaô que, porra, nem eu imaginava que ia formar tanta gente foda. E também esse PTB também está no mesmo contexto, sendo direcionada pela Valéria. Inclusive a Valéria também vai fazer uma live para que vocês vejam a força da mulher. Vocês podem ver aí dentro da rede social, né? Todas elas interagindo, não tem vergonha de falar na câmera, falam bem. Pô, muito bom, né? Muito bom. Então, essa pessoa que perguntou, se inicie fácil, se inicia com a gente, você não vai passar por isso. A outra pergunta é: existe alguma reza para conversar que deveríamos fazer todas as manhãs para se conectar com o nosso Ori? Tem sim. Eu posso depois colocar lá no grupo, que ela é um pouco grande, mas eu posso explicar para vocês. Vai botar, se for homem, 9 atarê na boca e mastigar. Se for mulher, 7 atarê na boca e mastigar. Depois que estiver bem babado, bota na cabeça e reza o Ori, que eu vou passar essa reza lá no grupo para vocês, só me lembrar também. Quem quiser também me chama no privado ou no chat, que eu passo sem problema nenhum, porque a cabeça realmente, às vezes, ela falha, né, mediante tantas coisas, muitas responsabilidades, e isso é uma forma de esfriar ela, e ela fica mais forte. Porque a pimenta, o atari, a pimenta, ela é quente, então ela vai esquentar a cabeça para te dar um despertar. Tem uma pequena reza que eu coloco lá para vocês sem problema nenhum. A última pergunta é assim: como o Ifá cura as dores emocionais? Eu não sei nem quem fez essa pergunta, mas está de parabéns. Essa pergunta é um pouco grande, mas vou sentir maior satisfação em responder. Quando a gente nasce, a gente carrega dos nossos ancestrais as dores emocionais e as feridas deles. A gente cria também as nossas dores emocionais e as nossas feridas no nosso desenvolvimento. Principalmente quando a gente não é criado pelo nosso pai, quando a gente não é criado pela nossa mãe. E aí, mesmo sendo criado, essas dores é necessária dentro desse processo.
Porque a gente só cresce quando nós temos um problema emocional. Ninguém cresce na zona de conforto. Então, nós temos 5 principais dores, que é a rejeição, o abandono, a troca, a humilhação e a exclusão e a manipulação. Essas dores, dentro desse contexto, elas nos remetem a um crescimento. Você só vai acessar o que você tem de bom em você, os seus recursos e as suas habilidades, quando você sofre. Quando você acha que tua mãe não gosta de tu, ou quando você acha que seu pai te abandonou, aí o que, que você faz? Já viu aquela virada de mesa? Você bate na mesa assim? Agora eu vou me formar, agora eu vou ser advogada, médica, agora eu vou crescer para mostrar para esse filho da puta que ele fez comigo. Você não sabe o quanto isso é importante. Porque foi por causa dessa rejeição que lá na frente você vai agradecer. Mas até lá, você não vai ter essa interpretação. Vai se fazer de vítima, de pobre coitado, né? E aí até você chegar em Fá te mostrar assim, tá vendo porque você se formou? Então, eu sempre falo para meus afilhados que são bem resolvidos, bem remunerados, que eu gostaria de ter tido um pai igual a eles. Por exemplo, eu tiro pelo Mário, né? Que é meu afilhado que é uma balaô. Um cara foda. Aí tu pergunta pra ele assim, como é que foi sua relação com seu pai? Ele fala, né, que o pai dele batia com a cabeça dele na parede. Dava surras e mais surras. E aí ele teve que, por conta disso, ser um grande homem, crescer, ter muitas habilidades foi despertada ali. Claro, e também nem todo mundo precisa passar por isso, né? Mas só foi um exemplo. Outros é porque realmente não teve como, né, lidar com isso. Então, para a gente trazer recursos e habilidades que estão dentro da nossa natureza, da nossa essência, é importante passar pelo processo. Já viu aquela menina que o menino, que é uma pessoa que é bom em tudo? Ela faz ginástica, ela é melhor, ela faz capoeira, ela é melhor, ela faz natação, ela é melhor. Então, essa menina, ela consegue achar, essa pessoa ela consegue achar tanta energia ali, essa energia é energia de raiva, que ela bota para fora. E aí tu fala, poxa, então, para eu ser uma pessoa que seja bom lutador, bom nadador, faça bem algo, eu preciso dessa energia. E o nosso pai e a nossa mãe têm um combinado no céu, em outra vida, para isso. Então, no final, ninguém tem culpa. É só gratidão, agradecer. Se seu pai está vivo, se sua mãe está viva, e você guarda algum rancor delas, olha o que você se transformou pelas escolhas dela, pela forma que ela te tratou, e aí você vai ver o quanto foi importante isso, entendeu? Como diz a Thaís, IFA é uma virada de chave, IFA humano te dá tudo isso para você, tá bom? Mais uma vez, eu vou encerrar nossa segunda imersão. Como eu trouxe de bônus, eu vou fazer uma outra live, um outro tema, para que possa ser de bônus para vocês. Quem já assistiu minhas aulas ao vivo, presencial, vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas que está naquela aula. Claro, eu não vou entregar tudo, porque vocês pagaram por isso, então não é justo. Eu, dentro do gratuito, levar todo aquele conhecimento maravilhoso que nós tivemos naquele sábado e que nós vamos ter em outra oportunidade, que é todo segundo sábado de cada mês. Uma aula maravilhosa. E aí, como gratidão, né, Duda, Sandrinha, eu vou fazer essa live, vocês entram também, Priscila, para vocês entenderem uma introdução sobre magia e vocês poderem aplicar na vida de vocês. É uma live que vai demorar no máximo uns 20 minutos, vai dar para eu explicar bem, tá bom? E deixar para vocês aí como um bônus que enche, né, meu coração de gratidão quando vejo a participação das pessoas e também traz isso como benefício, tá bom? Então, Buru, Boia e Bichexê. Até amanhã, nossa última live, não esqueça.